Fala galera, tudo certo? Vamos para mais uma aulinha. A aula de hoje então é sobre a expansão da fronteira agrícola no Brasil, tá? A exploração agropecuária no Brasil ela tem início logo no começo da colonização do nosso país, né? E como ocorreu isso? A primeira atividade econômica que a gente teve em território nacional foi justamente a exploração aí do pau-brasil e a retirada da Mata Atlântica. Então, o primeiro bioma a ser afetado por uma atividade econômica vai ser aí a Mata Atlântica, tá? Como não se tinha um conhecimento tão grande do território brasileiro e nem do interior do nosso país, o que foi feito? Foi feito a exploração do litoral do nosso país. Então nós tivemos a implantação de lavouras aí de cana-de-açúcar, de café, de cacau, todas no litoral brasileiro. Né? E tudo isso foi expandindo-se em direção ao interior aí do território. Dentro desse período a gente vai ter a exploração então das atividades agrícolas e a retirada da vegetação do litoral do nosso país. Então dá pra gente dizer que a primeira expansão de fronteira agrícola no nosso território foi justamente do litoral em direção ao interior, e o bioma que mais sofreu no início com esse processo de exploração foi justamente o bioma da Mata Atlântica, tá? Uma característica interessante que a gente tem que compreender quando a gente fala de exploração da fronteira agrícola é que as atividades agropecuárias elas começam a se desenvolver ali no litoral do Brasil e, claro, a gente vai ter aí uma expansão aos poucos, não só da fronteira agrícola, mas uma expansão também da urbanização em conjunto. Então, a faixa litorânea correspondente à Mata Atlântica, no início da colonização, ela foi sendo gradativamente destruída, digamos assim, retirada, e hoje os autores aí que estudam esse avanço das atividades não só agrícolas, mas também atividades urbanas, dizem que temos em torno de 5 a 7% apenas da vegetação original aí em território nacional de Mata Atlântica. Em seus domínios a gente tem aí o desenvolvimento hoje de atividades econômicas como plantações de cana-de-açúcar, temos também a inserção do café, temos a inserção também do cacau em território nacional, vindo do litoral em direção ao interior. Tá? Um outro território que desenvolve muito atividade agropecuária é justamente a região centro-oeste do nosso país. Tá? Na década de 70 nós tínhamos aí a produção de soja no Rio Grande do Sul especificamente. Né? A soja nesse período ela era uma planta que dependia de temperaturas mais baixas. A partir de melhoramento genético nessa soja, se conseguiu fazer com que ela fosse plantada e produzisse muito bem também na região central do Brasil e na região norte, o que favoreceu a expansão da fronteira agrícola da região centro-oeste em direção à região norte. Né? Na década de 60 nós tivemos também a transferência da capital do Brasil para Brasília, né, e a própria construção de Brasília, o que fez com que tivessem aí cada vez mais trabalhadores e mais pessoas ocupando a região central do Brasil, o que favoreceu, né, essa expansão das atividades agropecuárias. Né. Uma característica interessante é que com a vinda desses trabalhadores foram sendo criadas aí várias vilas, né, várias cidades a partir desses processos, né, de desenvolvimento. Atualmente o Cerrado vem sofrendo grande degradação justamente pela expansão da fronteira agrícola nessa região, o que faz com que você tenha a perda da vegetação e coloque o Cerrado, assim como a Mata Atlântica, como duas das vegetações que sofrem maior ameaça aí dentro do território brasileiro. Né? Inclusive o Cerrado e a Mata Atlântica fazem parte do que a gente chama de hotspots, hot points, né, que são os pontos quentes de vegetação, ou seja, são duas formações vegetais que são classificadas a nível internacional como duas das mais ameaçadas do mundo, né, justamente pela expansão dessa fronteira agrícola sobre esses territórios. Vale lembrar que com a evolução das técnicas no campo, o cerrado apresenta um solo extremamente ácido, e com a criação aí da calagem, que é o fato de você jogar o calcário no solo para corrigir o pH e reduzir a acidez, se conseguiu produzir muito bem nesse território. Então a gente tem a evolução das técnicas, tem a interiorização do território do Brasil,
favorecendo a expansão da fronteira agrícola da região central, da região litorânea central em direção à região norte do Brasil. Atualmente nós temos vários conflitos na região norte, principalmente de comunidades tradicionais de indígenas, principalmente com grandes fazendeiros ou também com indivíduos que tentam colocar mineração dentro da região norte do Brasil, agredindo diretamente a floresta amazônica, por exemplo. Então, quando a gente fala de expansão da fronteira agrícola, a gente tem que lembrar que é um contexto histórico. Iniciou essa expansão da fronteira agrícola já com o processo de colonização, retirada da Mata Atlântica, interiorização do Brasil, construção de Brasília, e melhoramentos das atividades e das técnicas agrícolas. Tudo isso favoreceu essa expansão dentro do território nacional. Hoje, com as técnicas modernas que nós temos, a região central do Brasil hoje é a maior produtora do território nacional, produzindo inclusive mais do que a região sul, que era uma das grandes produtoras nacionais. Leis hoje são flexibilizadas para favorecer inclusive aí os grandes agricultores, que têm um peso muito grande nas decisões políticas do nosso país. Existe inclusive o que a gente chama de bancada ruralista ali dentro dos três poderes. Então, hoje a expansão da fronteira agrícola é uma realidade. O Brasil tem muitas terras ainda agricultáveis e que podem produzir muito, e claro, as vegetações, os nossos biomas vêm sofrendo diretamente, não só com a expansão da fronteira agrícola, mas também com a expansão dos centros urbanos. Ok, galera? Espero que tenha ficado claro. Um abraço, valeu, falou!